Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um pão diário. Para hoje, nós temos o tema O Reino de Deus e as Bem-aventuranças. Para isso, quero fazer uso do livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 5, verso de número 1 em diante, está escrito assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus, no monte, ou no sermão da montanha, está ensinando aos seus discípulos as riquezas que o reino do céu confere a cada um que vive de acordo com a vontade de Deus. A palavra bem-aventurado seria traduzida por uma pessoa feliz, ou uma pessoa contente, abençoada, alegre. E Jesus está dizendo que bem-aventurado é os pobres de espírito. Pobre aqui não está falando da faixa monetária, financeira, de real, dólar, euro. Não. Pobre aqui está falando da situação do espírito do homem, dele reconhecer que ele é pecador, que ele é dependente de Deus e de que ele precisa da graça de Deus para ter a vida eterna e também uma vida abençoada aqui. Então ele é pobre de espírito. Ele não é uma pessoa soberba, não é uma pessoa arrogante, não é uma pessoa enjoada, não é uma pessoa chata, não é uma pessoa que acha que é melhor do que as pessoas, do que os demais, não é uma pessoa que se sente mais privilegiado que alguém. Pelo contrário, ele é pobre de espírito. Lembra da oração do fariseu e do publicano? O fariseu diz: Senhor, eu jejuo 3 vezes na semana, dou o dízimo de tudo, sou fiel, não faço nada errado. Aí chegou o publicano e disse: Senhor, eu não sou digno nem de levantar os olhos ao céu e orar ao Senhor. E a Bíblia diz que o publicano será justificado e o fariseu não, porque aquele que se humilhar, Deus o exaltará, e quem se exaltar, Deus o abaterá. Então, pobre de espírito é uma bem-aventurança do reino. Jesus disse: bem-aventurados pobres de espírito. Segundo, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. No mundo aqui de fora tem um ditado que homem que é homem não chora. Mas na vontade de Deus, na presença de Deus, pelo contrário, homem que é homem, e se é de Deus, ele chora, chora. Chora por causa das injustiças do ser humano. Chora por causa das maldades que são feitas. Chora por causa do amor às almas perdidas. Chora por causa, talvez, de algum da família, um cônjuge, um filho, um neto que precisa de salvação. Chora porque não consegue viver sem a glória de Deus. Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Tem mais: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Aí no mundo de fora, o machão, o brigão, o nervoso, o forte, o musculoso, acha que é alguma coisa, mas no reino de Deus é diferente. É quem é manso, é quem é delicado, é quem é humilde, é quem tem domínio próprio, quem sabe entrar e sair em qualquer situação reconhecendo que a força que agrada a Deus não é a força do nosso braço, mas sim a força do reino de Deus. Bem-aventurado também os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quem todo dia
quer ver as coisas certas, quer ver as coisas de forma que glorifica a Deus, que honra a Deus. Tem mais. Bem-aventurados misericordiosos, que eles alcançarão misericórdia. Lembra de um texto que a Bíblia diz que um homem falhou, errou, pecou, Judá, se não me falha a memória, e a Bíblia diz que depois a nora dele também pecou e ele tinha pecado com a nora dele. E a Bíblia diz que quando ele ficou sabendo que a nora dele pecou, ele mandou queimar ela. Aí ela falou assim, olha de quem é esse cajado, olha de quem é esse lenço, tá mandando queimar, mas fez coisas piores. Ou seja, ele cometeu pecados piores, mas não tinha misericórdia de quem cometeu pecados menores. E a Bíblia está dizendo, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha, use de misericórdia com o teu próximo, porque se você precisar amanhã também, Deus usará de misericórdia contigo. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se tem uma coisa que o homem não pode esconder de Deus é o coração. E a Bíblia diz que do coração do homem saem os maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, e assim segue uma série de coisas más. E Jesus diz, bem-aventurado quem é limpo de coração. Tem gente que fica limpo só por fora, a camisa é de marca, o rosto é bonitinho, mas o coração está sujo. E a Bíblia diz que bem-aventurado é quem tem um coração limpo, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você gosta daquele ditado que o mundo lá de fora diz, colocar lenha na fogueira? O cristão não é assim. O cristão, pelo contrário, ele é pacificador. Ele não quer ver alguém sofrendo mal ou alguém fazendo mal ao outro. Pelo contrário, ele quer ver todo mundo em paz. E a Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem mais. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós estamos vendo no Brasil tanta injustiça na área política, não vou citar nomes aqui por ética, mas vocês sabem aí que hoje se vende o caráter, se vende a verdade, se vende a justiça por dinheiros ou por ideais que pessoas acreditam que são de fato benéficos para si próprio. E aí prende pessoa que não fez nada, solta pessoa que é má, acusa pessoa que não deve nada, prende pessoa que não tem falha alguma ou erro algum, como nós temos mais de 140 pessoas lá em Brasília presas, umas idosas de 60 anos, 70 anos e assim segue. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados são os que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Vou mais longe ainda, pessoas que só porque são crentes, só porque são fiéis, só porque são íntegras, sofrem perseguição, sofrem calúnia, injúria e muitas das vezes são injuriados, perseguidos e até mentem sobre essas pessoas, dizendo todo mal contra eles por causa de Jesus. Ei, seja feliz aí você que está sendo perseguido por conta do Evangelho. Seja feliz você que está preso por conta do Evangelho, ou você que está sendo machucado, ferido por conta do Evangelho, porque um dia você vai trocar esse sofrimento por uma coroa de glória. E a presença de Deus vai te alegrar aí. Encerro agora no verso 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, se você está sendo perseguido, que você é profeta, que você é uma pessoa que fala a verdade, que vive em justiça e que ama a Deus, se alegre, porque um dia terá um galardão no céu e nós encontraremos com o Mestre. Esta é a palavra do pão diário de hoje para o meu e para o seu coração, o reino de Deus e as bem-aventuranças. Sejam bem-aventurados nessa manhã. Deus abençoe.